Olá, vocês todos aí na Rede Vida. Minha saudação a vocês neste belo domingo, dia do Senhor, o nosso encontro com o pastor. Esse domingo é o quinto domingo da Páscoa. O tempo pascal já está passando e o Evangelho de hoje já nos fala palavras de despedida do capítulo 13 do Evangelho de São João. É o grande discurso de despedida de Jesus no contexto da última ceia, onde Jesus dá as suas últimas recomendações aos apóstolos e também o seu testamento espiritual, assim dito. Por fim, faz a grande oração ao Pai pelos discípulos, mas também pelo mundo todo, por aqueles que haverão de crer mediante o anúncio do Evangelho. Portanto, todos nós também podemos já nos sentir incluídos na oração de Jesus. Porém, hoje, a recomendação que Jesus faz, e que é muito importante a gente recordar, porque ela nos traz o cerne da vida cristã, é o mandamento do amor. É Jesus que pede: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão se vocês são dos meus ou não. Se vocês se amarem, todos conhecerão que são dos meus. Se não se amarem, não serão dos meus. Porém, é o amor ao próximo que, portanto, é reflexo do amor que Jesus tem por nós, que Deus Pai tem por nós. O Papa Bento XVI desenvolveu isso de maneira muito bonita na encíclica Deus Caritas Est. Deus é amor. A vida de Deus é o amor. E por isso a vida do cristão que vive de Deus e vive em Deus não pode ser diferente. Também deve ser amor à caridade. Por isso, nós temos que pensar muito também no contexto da nossa convivência, seja nossa convivência em família, convivência na sociedade, por outra convivência entre os povos. Ela deveria se caracterizar, de nossa parte, pelo menos, pela busca da expressão concreta daquilo que é o amor, a caridade, a misericórdia, o perdão, a bem-querença, em vez do ódio, do ciúme, da violência, eventualmente até da vingança. O mundo, infelizmente, está cheio dessas coisas e muitas vezes nós cristãos também participamos dessa mentalidade que ainda é do mundo, não é mentalidade do cristão ou do evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho de hoje, por isso, é para nós um chamado à conversão, um chamado a viver profundamente essa dimensão da caridade, do amor ao próximo. Neste domingo também, e tenho certeza que muitos de vocês já assistiram à missa do Papa a partir de Roma, porque foi já bem cedo, no horário brasileiro, 5 horas da manhã, horário de Roma, às 10 da manhã, a missa solene de inauguração do pontificado do Papa Leão XIV. Papa Leão XIV, uma vez que foi eleito e aceitou a eleição, ele já é Papa, já era Papa. Não é que ele vai tomar posse agora como Papa. Ele já era Papa desde logo e já estava exercendo como Papa. Já tomou uma série de decisões, mas é costume que haja um dia de início solene do pontificado. E foi o que aconteceu hoje em Roma. Espero que todos que puderam ver tenham visto, gostado e entendido também o significado disso. Não é que o Papa tomou posse, como o padre toma posse na paróquia ou o bispo toma posse na diocese. Não, o Papa não precisa tomar posse do seu cargo. O Papa, diante da Igreja, diante das autoridades do mundo, ele se apresentou como Papa no dia da eleição. Mas hoje, diante de Deus e diante da Igreja novamente, também ele por assim dizer, assumiu a sua posição de sumo pontífice. Sumo pontífice é o sumo sacerdote, né? E ele é o sumo sacerdote da Igreja, em lugar de Jesus Cristo, que é em primeiro lugar o sumo sacerdote da Igreja. Mas também, diante das autoridades, ele assumiu a sua condição de chefe de Estado. Pode parecer estranho, mas o Papa também é chefe de Estado, porque o Vaticano, embora seja um estadozinho minúsculo, quase simbólico, mas é um Estado autônomo, independente, reconhecido no conjunto dos Estados, das nações.
E por isso mesmo é que houve hoje uma presença tão grande de representações políticas, de chefes de Estado, de governo, de representações diplomáticas. E o Papa desempenha este papel de chefe de Estado, mas isso não é o que dá mais preocupação para ele. Ele encarrega um cardeal ou alguém outro para cuidar do Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é a sede da Santa Sé. A gente precisa entender bem isso. A Santa Sé é a sede universal da Igreja Católica. Alguma vez a gente ouve, né, a religião do Vaticano. Não vai bem isso, né? A religião do Vaticano. O Vaticano decidiu. Não, o Vaticano é o Estado. Quando se trata de decisões relativas à Igreja, é a Santa Sé que decide. O Papa representa o Estado do Vaticano para questões, sim, de Estado, mas o Papa representa, em primeiro lugar, a Igreja, e a Igreja tem a sede no Vaticano, portanto, é a Santa Sé. O Papa, por isso mesmo, quando fala em nome da Igreja, ele fala pela Santa Sé. E aí, sim, o Papa tem as suas competências em relação aos bispos, em relação também a todas as diversas dimensões que são o encargo do Papa. O Papa tem, se a gente fosse comparar com os governos civis, o Papa tem na sua pessoa o poder legislativo, executivo e judiciário. Mas não imaginemos que o Papa faz tudo sozinho. Para o Papa, no poder legislativo, sim, ele faz as leis da Igreja, porém ele tem um mundo de consultores canonistas, exerce o poder judiciário pelos tribunais eclesiásticos nos vários níveis, exerce o poder executivo através das muitas formas do serviço pastoral da Igreja, né? E através da partilha destas responsabilidades com os bispos diocesanos, de modo que em cada diocese acontece aquilo que é também próprio de toda a Igreja. Ou, em outras palavras, como diz o Concílio Vaticano II, a Igreja toda está presente também dentro de uma diocese. Não é que a diocese é uma parte da Igreja. A diocese é uma porção da Igreja, onde a Igreja inteira também está presente, com todas as suas competências e na responsabilidade do bispo diocesano em comunhão com o Papa. O bispo está sozinho na diocese? Não. O bispo trabalha com os seus presbíteros, com o clero. Claro, quando tem bispos auxiliares, em primeiro lugar com eles, como nós temos, por exemplo, em São Paulo, no Rio, nas grandes arquidioceses, tem uma porção de bispos auxiliares. Então, o arcebispo trabalha junto com os bispos auxiliares e com o clero para cuidar da Igreja. Isso eu digo para a gente entender um pouco melhor como funcionam as coisas na Igreja, porque às vezes pode-se ter a ideia e, de repente, se passa essa impressão de que o Papa é responsável por tudo na Igreja. Em princípio, ele é o último responsável por tudo na Igreja, mas não aquele que exerce a responsabilidade em primeiro plano. A responsabilidade é compartilhada com muitos na Igreja. Assim também o bispo é o último responsável, sim, mas não é aquele que exerce a responsabilidade em primeira pessoa. Ele compartilha essa responsabilidade com tantos padres, né, que ele dispõe diante dos muitos ofícios, muitos serviços para compartilhar as suas responsabilidades. Para começar, todos os párocos, que nas suas paróquias, portanto, ali assumem a responsabilidade de evangelizar, do anúncio do Evangelho, de santificar, portanto, a administração dos sacramentos, estímulo à vida cristã, alimento da vida cristã, e de pastorear, de ajudar o povo a caminhar na fé, a cuidar também das necessidades da Igreja, dos mais necessitados, dos pobres. Pois bem, então neste domingo, o início solene do pontificado do nosso Papa Leão XIV, lembramos também disso. Nossa Igreja está viva, é dinâmica, ela não depende só de uma pessoa, ela é a Igreja de Jesus Cristo, ela é a Igreja do Espírito Santo. O Espírito Santo é que anima, que dá força, que articula, enfim, é aquele agente que nós não vemos, mas que é o mais importante para levar avante e com fruto, com efeito, tudo aquilo que a Igreja faz e realiza em todos os lugares.
Que Deus nos abençoe, abençoe a todos vocês, sua família. Eu lhes desejo um belo domingo, uma boa semana com a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.